Bem, senhores, com respeito às atividades que estão sendo desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, hoje conseguimos avançar na retirada de 3 veículos e de uma carreta. Essa carreta, ela foi retirada, o segundo óbito, da que nós tínhamos identificado, então. Então, essa pessoa foi retirada e já está devidamente com o pessoal do ML na região sul. Qual vai ser a dificuldade de hoje? As previsões para a tarde, na questão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros lá, nós vamos ter uma grande dificuldade, porque está previsto um aumento das chuvas. A área já é de risco, né, e tende, com essas chuvas, a piorar. Então, continuamos lá com as atividades do bombeiro, com o mesmo número do efetivo, de 54, né, o GOST está fazendo todo o atendimento na questão operacional à noite, por ser um trabalho altamente especializado e principalmente à noite. Então, nesse momento, começam esses trabalhos e a gente está aproveitando durante o dia para tentar avançar. Porém, a grande preocupação é o aumento das chuvas ali. Então, o que nós temos de novidade para passar? Que é a retirada de 3 veículos e da carreta, na questão do bombeiro. Vou passar aqui para a Defesa Civil. Bom, por parte da Defesa Civil, né, atualizando alguns números, alguns atendimentos, está sendo feito aí o atendimento nos municípios de Morretes, Guaraqueçaba, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Piraquara e Curitiba, né, relativa aí a esse excesso de chuva e alagamentos. Até agora, pelo período da manhã, né, esses dados a gente tem que atualizar aí com bastante frequência, tem dificuldades, né, devido aos acessos. Nós temos aí cerca de 1.700 famílias que foram atingidas, que estão ou desabrigadas ou deslocadas das suas residências nesses municípios. Ontem foi iniciado, junto com a Defesa Civil do município de Curitiba, um atendimento a famílias que estavam na rodoferroviária de Curitiba e que não puderam fazer seu deslocamento, né? Então foram montados 2 abrigos, né, aqui em Curitiba, e nós temos atualmente 45 famílias que estão utilizando do abrigo, aguardando condições aí de deslocamento, né, para a região aí de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós iniciamos hoje também, junto com a COPEL, Corpo de Bombeiros e as coordenadorias municipais de defesa civil dos municípios de Campina Grande do Sul e de Bocaiúva do Sul, a retirada de algumas famílias, né, que são ribeirinhas, abaixo, né, da represa do Capivari. Por quê? A COPEL vai precisar, já começou a abrir, né, as comportas, o volume de água é muito grande, e deve afetar várias famílias que estão abaixo dessa usina. Então, o Corpo de Bombeiros já está no local, orientando essas famílias e retirando junto com as defesas civis municipais e a COPEL, que é a empresa aí, empreendedora aí, que é responsável pela usina. Com relação às previsões aí, o comandante Vasco já adiantou, de chuva, né? Então, infelizmente, nós temos aí um grande volume de chuva aí, previsto, né, para a nossa região do Serra do Mar. Inclusive agora pegamos um vídeo atualizado desse BR-277 e tem uma chuva torrencial, né, acontecendo na região. Então, obviamente que essa previsão de chuva atrapalha bastante o trabalho de resgate, né, de resgate e busca de vítimas no local, e permanece a orientação da Defesa Civil para todas as equipes de trabalho lá, que o terreno continua muito instável, a insegurança é muito grande, né, temos já a avaliação da nossa equipe de geólogos e engenheiros, e que esses trabalhos devem ser extremamente restritos, né, dentro daquele perímetro, daquela área de segurança, somente as equipes de emergência de socorro e da concessionária que estão lá operando as máquinas, tá bom? Seria isso por enquanto, comandante. Bom dia a todos. Nós sabemos a necessidade que há da circulação, é uma atribuição da PRF assegurar a circulação, mas também é atribuição da PRF a questão da segurança viária. Todo evento que acontece, toda anomalia, a PRF aciona o órgão competente justamente para ter as medidas cabíveis ali em sanando a anomalia,
a PRF novamente garante o fluxo no local. Nós temos uma situação, como falou o Coronel Fernando, de muita chuva, muita instabilidade. A questão já foi falada com relação à BR-376. Há muito cuidado com referência também à BR-277. Nesse momento nós temos a PRF, Defesa Civil, DENIT e DR já acompanhando em campo a condição, principalmente na região ali do KM39 até o KM41,5, onde houve algumas quedas de barreira, para justamente analisar a situação e tomar as medidas necessárias, analisando a questão da circulação, sobretudo da questão da segurança. A análise ela é feita com referência à situação do local. Nós ainda temos uma condição de fechamento da rodovia no sentido Paranaguá, e havendo a condição técnica para nós ajustarmos tanto a condição técnica para a circulação, quanto a condição técnica para a segurança viária, para nós aumentarmos ali o trecho em pista simples e garantirmos a circulação tanto no sentido Paranaguá quanto no sentido Curitiba, ali na BR-277, nós estaremos fazendo isso. Porém, nós precisamos desse tempo. O Coronel Fernando já falou com relação às chuvas no local, que tem dificultado também as nossas ações. Por parte da Polícia Científica, nossas equipes, desde o primeiro momento, através do acionamento do protocolo de DVI, que é um protocolo internacional utilizado para desastres, identificação de vítimas de desastres, nós já temos a primeira vítima já passou pelo exame pericial, já foi identificada pelas equipes de papiloscopia e já foi contactada a família. Está em deslocamento para Curitiba a segunda vítima que foi resgatada. A previsão de chegada aqui em poucas horas em Curitiba. Eu vou passar a palavra ao Dr. André, que está na coordenação da Medicina Legal da Comissão de DVI, para ele explicar um pouquinho sobre os procedimentos e o protocolo de DVI. Então, esse protocolo de DVI, que é a identificação de vítimas em desastres, é um protocolo internacional da Interpol, e que aqui a Polícia Científica do Paraná é um centro que utiliza em diferentes emergências dessa monta. A grande questão, o grande diferencial desse protocolo de DVI, então existe uma comissão, a maior parte de membros da Polícia Científica, que é acionada numa situação de desastre como essa. E nós trabalhamos de maneira ininterrupta e se divide esse trabalho basicamente em duas fases. A primeira fase, que é chamada de antemortem, que é aquela em que nós recebemos as famílias para que nos deem as informações, maneiras de identificar essas vítimas mais facilmente. Então, desde documentos que as famílias tenham, mas também descrição de tatuagem e tudo mais. Existe a fase que é chamada de pós-mortem, que é justamente quando se faz o exame pericial daquele cadáver, e aí sim tenta-se cruzar essas informações da fase antemortem, o que a família traz de informação, também com aquilo que nós identificamos no cadáver. Nós acreditamos, pela característica do acidente, do desastre, que, diferentemente, por exemplo, de uma queda de um avião, nós não vamos ter dificuldade em identificar rapidamente essas vítimas e, com isso, fazer a perícia e entregar o corpo para a família, né? Existe, para isso, quando ocorre um desastre desse, então existe um telefone de contato que as famílias elas ligam e elas podem dar informações. Nós recebemos essas famílias lá no IML, num local separado, para preencher um formulário onde nós
conseguimos, através desse formulário, as informações que são importantes para facilitar a identificação desses corpos. Isso aconteceu ontem, como por conta da característica do desastre, nós acreditamos que esses corpos eles vão vir aos poucos, mas mesmo assim nós estamos já recebendo as famílias, até para que isso também corrobora com a ação dos bombeiros, porque se existem vários familiares procurando uma pessoa, é sinal de que essa pessoa pode sim estar lá junto ao desmoronamento, enfim, esse automóvel. Então, esse é o protocolo de DVI que nós acionamos nesse caso, não foi a primeira vez, e agora nós estamos já, desde que ocorreu esse acidente, com essa comissão trabalhando e a postos lá. A primeira vítima identificada foi João Maria Pires, de 60 anos, a família de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Vamos deixar então aberto para perguntas. Oi, bom dia. Aqui, Ricardo da Rádio Band News. Queria saber, com base nas informações de familiares que estão indo até o IML, ou levando informações até as forças de segurança, há um número estimado de desaparecidos até o momento, com base nesses relatos? O protocolo, então, de DVI, ele prevê essa central, né, de desaparecidos, para a gente fazer essa correlação. Nos últimos momentos, nós recebemos 19 contatos. Então, nós temos, não necessariamente 19 vítimas, né, mas 19 contatos, muito desses contatos sobre as mesmas vítimas. Isso nos leva, como o Dr. André explicou, quanto mais pessoas procurando a mesma vítima, nos dá uma probabilidade maior dessa vítima estar no local do incidente. São 19 contatos de uma vítima só? Não, de várias vítimas. Inclusive tinha vários contatos sobre um possível ônibus, né? Isso aparentemente foi descartado, né? Foi descartado, aquele ônibus que foram vistos nas imagens, né? Tem uma pessoa até que foi ferida ali com um galho de árvores. Então, esse ônibus, já no primeiro momento, ele já foi descartado, né, de estar soterrado ou qualquer coisa parecida. Inclusive, ele deslocou daí, né, seguindo viagem. Então, os 3 veículos retirados, eles estavam ali na pista, né, que a gente começou a ter aquela movimentação de retirada de terra. O corpo encontrado é da carreta. Não tinham vítimas no interior dos 3 veículos. Olha, nós estamos começando a fazer uma estimativa aí para tentar verificando que nós vamos ficar ali no 10. O 10 a 15 era inicial, porque naquele primeiro momento a gente tinha muito relatos das testemunhas. Você falava com um caminhoneiro, olha, tinha 5 carros na minha frente. Né? Então agora a gente já começa a trabalhar ali mais com 10 veículos. Bom dia, Ainda Lucas, Copa FM. A gente teve um deslizamento um dia antes, na tarde anterior. De quem foi digamos, a ordem para continuar liberada a rodovia, para depois ter acontecido essa situação mais trágica na rodovia? É uma importante pergunta. Nós precisamos entender como funciona essa questão e os protocolos. Quem tem todo um inventário da rodovia com relação a todas as obras, tudo que é feito, seja na própria pista, como com galerias e tudo mais, justamente para você garantir uma condição de segurança, é o órgão rodoviário responsável. Nesse caso, há uma concessão pública. Então, quem assume é o órgão rodoviário. Então, todo um inventário de obras é feito com isso. Essa condição, principalmente numa serra, é uma situação muito dinâmica.
Então, essa questão é uma questão própria da concessionária avaliar e agir de acordo com os levantamentos e até o histórico de ações que se tem nos locais. Então, é feito isso. Só para se ter uma ideia, né, uma situação dessa, não existe uma expectativa, né, com relação a tanto material derramado. Nós tivemos uma situação expressiva assim há 11 anos atrás. Foi em 2011, quando nós tivemos um derramamento de material tão expressivo como aconteceu desta vez, né? Então, assim, queda de barreira, deslizamento, tudo é uma situação de rodovia, né? É uma situação, infelizmente, que pode acontecer, né? Mas com essa expressividade, né, aconteceu há 11 anos atrás. Não havia uma expectativa que pudesse acontecer, o deslizamento logo o primeiro que aconteceu, de repente esperar um pouco e ter essa precaução, não realidade ambiental. A questão desse levantamento é o levantamento justamente do órgão rodoviário, né? No caso, DENIT, DR, Rodovia Estadual DR, DENIT, e numa concessão pública, nesse caso, o Grupo Artéries, né? Então, todo esse levantamento é feito por eles, né? E certamente eles vão ter as respostas para informar as ações que tiveram de acordo com cada situação, né? No caso da Polícia Rodoviária Federal, é importante nós termos isso. A Polícia Rodoviária Federal, muitas vezes, ela funciona como um médico clínico geral nas rodovias federais, porque nós temos uma competência de segurança pública, que é nossa, a competência primária de segurança pública nas rodovias federais é nossa, a competência com relação à segurança viária é nossa nas rodovias federais, e também nós temos uma competência de assegurar a livre circulação nas rodovias federais. A condição de normalidade que nós temos é sempre de assegurarmos a livre circulação. Então, está circulando. As pessoas têm necessidade de circular. As pessoas têm necessidade do ir e vir. Então, há essa condição. Toda vez que há uma anomalia, o que acontece? Muitas vezes é uma ação de irresponsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, como um acidente de trânsito. Outras vezes, existem órgãos que têm competência, que daí extrapola a competência da Polícia Rodoviária Federal, órgãos que a polícia não tem uma atuação, não tem também a competência de estar atuando especificamente ali, onde a PRF aciona esse órgão. Por exemplo, um derramamento de carga, produto perigoso, um acidente com produto perigoso. Nós acionamos o Corpo de Bombeiros. Nós isolamos o local, acionamos o Corpo de Bombeiro. Enquanto o Corpo de Bombeiro não der o ok, né, e liberar o local, nós não garantimos o fluxo naquele local. Então, quem, daí, no caso, tem a competência para liberar ou não a rodovia, ali seria o Corpo de Bombeiros. Da mesma forma, uma obra que acontece sempre. Claro que a gente tem essa condição, infelizmente, que aconteceu de muito vulto, mas essa condição de anomalia com relação a uma situação de queda de barreira, alguma coisa assim, que aconteça, principalmente numa serra, ela pode acontecer, né? E quem atua, no caso, aí é o órgão rodoviário, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela aciona. No caso da concessionária, ela já tem uma atuação frequente ali, né? Mas nós só liberamos o fluxo depois de autorizado por eles com relação à especificidade da competência que eles têm. Então, foi depois do ok da concessionária que vocês liberaram o trânsito? A atuação nossa ali foi uma questão de segurança viária, né? E ela é feita ali, por exemplo, a questão da segurança viária na Serra, quando há um fechamento, nós normalmente fechamos ali no KM 662. É sempre feito assim. O KM 662 é 1 quilômetro antes do alto da serra, né? Então, ali nós fechamos por uma condição de segurança dos usuários, né? Então, assim, por exemplo, há um evento, há um acidente, alguma coisa, é fechada ali. A concessionária ela também tem uma atribuição de nos assessorar com relação à sinalização, e eles atuam atuam frequentemente com referência a isso, né? E quando uma situação que a anomalia saiu, ela tem já está tudo ajustado, novamente a garantia do fluxo da circulação, que é uma competência nossa, assegurar a livre circulação.
É importante pergunta também. Nós temos em campo, nesse momento, nós temos PRF, Defesa Civil, DENIT, DR, justamente fazendo o levantamento. Nós temos chuvas que estão castigando o local, né? Mas existe todo um levantamento que está sendo realizado lá no local, justamente nesse momento, justamente para fazer uma análise em loco e verificar a alternativa para justamente pesando a questão da circulação e a segurança. Então, essas duas condições, elas pesam. É importante a participação da Defesa Civil nesse processo e também os órgãos rodoviários. Ali, para justamente nós termos a condição de atuar e verificar qual que é a situação melhor de fazer, qual que é a melhor solução para o local, né? Nós buscamos ali, nós vemos uma situação de transformarmos em pista simples um trecho maior e assim a gente garantir a circulação tanto no sentido Paranaguá quanto Curitiba. Mas só faremos isso se houver segurança. Com relação à limpeza da via de aço ali na 376, assim que liberado, como vai ser feito esse trabalho? Vai ter caminhão segurando terra? Como que vai ser esse procedimento? Já foi feito esse estudo? Bom, com respeito à situação ali, a gente está colocando ao lado esses veículos, por enquanto, né, ali para que possam depois a gente verificar a questão de proprietário, para onde será deslocado, né? Com respeito à limpeza ali da pista, está muito difícil de falar nesse momento, né? Porque nós estamos assim com um grau de risco muito grande com aquela carreta que está segurando aquele grande volume de terra. Ali é o nosso ponto mais crítico, né? A preocupação também ali com a própria pista, pelo peso, se tiver mais deslizamento de terra. Então, assim, ainda não estamos focado na questão da liberação. O que melhorou de ontem para hoje, aquilo que eu já tinha salientado, que é o contato agora, né, das equipes do bombeiro que estavam atuando no sul e as equipes do bombeiro que estavam atuando no norte. Já existe esse contato, mas ele ainda é precário porque você ainda tem que estar andando sobre o volume de terra ali. Então a gente está tentando eliminar isso. Teve microdeslizamento, ou então há risco de mais deslizamento? Existe bastante, né? A gente vai começar também a dar uma filmada nessas situações, para que o pessoal verifique, né, o quanto está risco a área e também perigoso, porque não é só ali, né? A gente está tendo em outros pontos, e a gente está fazendo um levantamento, né? Procurando também 10 pontos. São 10 pontos, então. De ontem. Eu vou passar para o Coronel Fernando. Só reforçando, né, assim, justamente essa questão do perigo da circulação, né? Então, ontem as equipes nossas monitoraram 10 pontos de deslizamento além daquele maior. Pequenos deslizamentos que estão ocorrendo e que, obviamente, podem gerar uma situação de risco, né? Então, por isso, dessas restrições e desse controle assim, muito rigoroso com relação à circulação, né, do posto da PRF para baixo ali, né? Então, fica essa recomendação. São 10 pontos com risco de microdeslizamento? Não, que foram ontem registrados 10 pontos, as equipes nossas que circularam, nós temos registro de 10 pontos de escorregamento de massa, né, ao longo desse trecho, tanto para cima quanto para baixo, na região norte e região sul. Mas uma porção grande? Não, pequenos deslizamentos, pequenos. Veja, a questão dos veículos ali, a gente não tem como precisar o número exato de vítimas, porque o veículo ele vai de uma pessoa, que poderia estar no veículo, a 5 pessoas, né? Então, essa variação ali que não foi possível. Quando a gente tivemos os relatos lá de testemunhas, eles só identificavam que tinha um carro, mas não quantas pessoas estavam nesse carro. Então, por isso que a gente está trabalhando com aquela hipótese ali, né? De termos de 30 a 50, mas já está diminuindo porque nós estamos começando a verificar a questão de ser 10 carros. Então, essa é a maior dificuldade, saber quantas pessoas estavam no interior do veículo. Não, na verdade, assim, naquele momento que nós chegamos, né, e o relato mais marcante ele é justamente do prefeito lá de Guaratuba, quem teve essa oportunidade ali, né, ela já teve contato com as guarnições ali, dizendo, eu estava no carro X, né, e justamente isso ficou nessa avaliação.
o restante fica bastante complicado. E também deixar também, que eu esqueci de comentar, que nós estamos utilizando lá, né, a câmera termal, né, para verificar pontos de calor e, infelizmente, não foi encontrado. Então, assim, mas a gente está usando o drone, ele tem a dificuldade na questão da operação quando há um aumento muito grande de chuva, mas ele deu uma trégua e hoje a gente conseguiu, né? Até tem algumas imagens ali que a gente pode até passar do local, se assim for necessário. Desses 10 veículos, quantos são caminhões? São 6 carretas, a gente está trabalhando 6 carretas, 10 veículos. Ontem nós estávamos falando de 10 a 15, mas a gente já está começando a trabalhar com 10. Vocês já estão dentro dos 10? Não. Não, 6 carretas. 6 carretas, 10 veículos pequenos. Porque as carretas são visíveis, né? Nessa contagem de 3 veículos removidos, os senhores falaram que não tinha uma vítima dentro, é porque elas saíram por conta, foram arrastadas, o que dá para dizer disso? O que a gente pode imaginar, assim, que as pessoas ou saíram por conta, né? Mas até conversávamos agora sobre isso, assim, não existe relato de pessoas dizendo, meu carro está lá, né, e ficou. Então, pode ter caído, tem 1 ou 2 relatos, algo nesse sentido, assim, né? Então, é difícil precisar, como o comandante já explicou. Só para ter uma ideia, né, o primeiro óbito lá, ele estava fora do caminhão, tá? Então, assim, não significa que as pessoas também não tiveram, né, saíram fora do veículo ali na hora do acidente. Mais uma questão, a gente entende a instabilidade do local, o risco de novos deslizamentos, mas para quem não é da área, mesmo para ficar bem claro, para quem está assistindo e ouvindo, é possível algum tipo de resgate com uma plataforma, alguma coisa suspensa, que não seja um helicóptero por conta do mau tempo, um caminhão, algo assim? Infelizmente não existe essa possibilidade, não existe. O risco é muito grande, né? Porque você não tem a base, né? Mas tendo um veículo pesado na estrada, sustentando... Isso vai ser feito na hora que a gente tiver uma avaliação realmente, de começar a limpar a pista, que esses veículos mais pesados, você imagine, quanto mais você vai tirar lá uma carreta, um carro, mais pesado será esse guincho ali. Então, mais a questão de peso naquela pista, e a gente também está preocupado com a própria pista. A gente tem a informação de que está assoreando a pista e há risco dela desmoronar. Exato. Sim, existe o risco. A gente recebeu uma informação, né, Bruno, da CBN, a gente está com uma equipe próxima lá do local na base, que foi mandado, de ter sido socorrido resgatado um terceiro corpo ainda há pouco. Essa informação procede ou não? Só se foi nesse momento aqui da coletiva, né? Porque os trabalhos estão avançando, né, com a retirada desses carros. Então pode ter acontecido assim durante o período que nós estamos aqui, mas até o início, 2 óbitos. O Corpo de Bombeiros sempre trabalha com essa possibilidade, sempre. A gente não descarta em hipótese alguma, né? No caso, depois eu vou passar para o Coronel Fernando, mas no caso ali é justamente a condição de nós termos a segurança para estabelecermos a pista simples, né, aumentarmos ali, já temos um pedaço ali, vamos dizer, de pista simples, aumentarmos a pista simples. Tudo isso tem que ser feito, sendo avaliada a questão de segurança, sendo avaliado muito bem o local, para justamente nós efetivarmos isso. Por isso que as equipes PRF, DENIT, DR e Defesa Civil estão em campo neste momento, né? Nós queremos, na medida do possível, né, assegurar a circulação no local. Isso é muito importante para a população de todo o litoral paranaense, né? Mas nós temos que fazer isso com segurança. Agora vocês imaginam assim um prazo para poder fazer o curso de veículos, tanto na pista ordinária, etc. Quantos dias vocês imaginam que vai ser possível trabalhar com alguma pista simples, algum curso de veículos, tanto na 277 quanto na 371? Havendo essa possibilidade, nós queremos estabelecer já no máximo amanhã isso. Só que nós temos a condição
do clima, né, que está muito desfavorável. Nós temos uma avaliação a ser realizada no local com referência a isso, né, mas sendo possível, né, e tendo condição de segurança para estabelecermos essa pista simples, nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível. Não tem estimativa, né? Nós ainda temos uma condição de não estabilidade com relação ao clima, né? Essas são as informações, e é isso que tem acontecido nos locais. Então, isso faz com que a gente não tenha uma estimativa com relação a isso, e é por isso que nós pedimos que acompanhem, né? Tanto nós temos o Twitter do Grupo Artéries, mas acompanhem o Twitter da Polícia Rodoviária Federal, tanto a PRF Paraná quanto Santa Catarina, para se analisar, né, qual que é a melhor condição de trafegabilidade, quais são os caminhos alternativos para deslocamento. Dezenas de caminhoneiros parados, inclusive ali na 277 nós tivemos lá passa de 25 quilômetros. Qual o apoio que o Estado pretende dar para esses caminhoneiros, ou mesmo família que fez cirurgia, tem que voltar para casa e não consegue? Isso. Tem condições de mostrar aquele vídeo que eu pedi para vocês agora? Então, assim, só para... vamos em etapas respondendo, assim. Por que está bloqueada e está parada? Eu pedi para eles mostrar agora, assim, ó. Essa é a imagem da BR-277 há 10 minutos atrás, que a nossa equipe está descendo. Então, vocês vejam o volume de chuva e como é que nós vamos liberar um local que está tendo deslizamentos constantes com um clima desse. Então, por isso que está fechado e vai permanecer fechado até que se tenha condições de segurança. Então, vejam, isso faz 10 minutos, nós estamos com a equipe, como o Paim já falou, o pessoal está reunido no posto Vanzer, né? Próximo à pasta de pedágio ali, justamente para fazer algumas avaliações. Então, vejam como está o clima, né, nesse momento lá. Então, assim, é completamente fora de cogitação e liberação nesse momento. Dependemos que a chuva pare. Assim, parou a chuva, o que nós fazemos? As equipes vão a campo, avaliam o local, né, se tem condições de liberar a meia pista, se não tem, espera um pouco o terreno secar um pouquinho mais, e obviamente vai ser feita a liberação, como tem sido feito desde os primeiros momentos que ocorreram ali no KM40 da 277, esses problemas, né? Frequentemente nós estamos desde aquele período avaliando, fecha, abre, libera a meia pista, não libera. Quando a carga é perigosa, libera a sua carga perigosa, veículos de ambulância, de emergência, têm prioridade, são escoltados. Então, isso é feito já frequentemente, não é exatamente nesse momento. Com relação ao desabastecimento, né, que foi colocado aqui, a preocupação de desabastecimento de alimentos, medicamentos, na forma em geral para o litoral. Nós já estamos em contato, já fizemos o contato, já estamos trabalhando com equipes do SEASA, né, garantindo esse deslocamento. Como é que é feito? São feitos, eles chegam próximos ao local, as equipes são escoltadas quando é necessário pela PRF naquele trecho, com prioridade de alimentos, cargas vivas, e são transportadas para baixo. Por exemplo, medicamentos, insumos hospitalar, o mesmo procedimento, né? Hoje nós vamos começar um trabalho com a Secretaria de Saúde, Estado de Saúde, para levar alguns materiais que são necessários para o litoral, e que, obviamente, com o passar dos dias vão acabando. Então, esse trabalho está sendo feito pelo governo do Estado como um todo, não é somente a Defesa Civil, para garantir esse abastecimento. Combustível, da mesma forma, e assim por diante. Então, assim, nós não corremos o risco de ter o desabastecimento. Pode atrasar um pouquinho, mas isso vai permanecer. Uma outra questão que foi levantada com relação aos caminhoneiros que estão parados às margens, né? Anteontem, inclusive, já iniciou um trabalho por parte da federação que cuida dos caminhoneiros, né? Eles estão levando alimentação, água, material de higiene, entregando em todos esses postos de parada, né? A FETranspar anteontem já começou esse trabalho e está fazendo, né? Nós já deixamos todo o material da Defesa Civil também à disposição, se necessário, mas por enquanto não fomos demandados. Então, assim, eles estão sendo assistidos, né, naquilo que é necessário para permanecer durante esse período. Qual é a orientação? Assim que puder, que retornem, que vão para outros pontos e busquem rotas alternativas, né? Porque assim, o cenário, assim, quando vai ter um fluxo normal ali, realmente a gente não tem como avaliar. Só para tirar uma dúvida do titular, são de estimativa de 30 a 50 pessoas, só para confirmar, porque o pessoal está acompanhando a entrevista pouco essa dúvida. 30 a 50 pessoas que podem ser vítimas dessa situação, que não tem
Nós vamos colocar ali, né, na questão de vítimas que possíveis soterradas, nós estamos trabalhando agora com 30. Então, na verdade, a gente vai utilizar mais esse equipamento, principalmente quando cessar as chuvas, né, porque ele necessariamente precisa disso. Foi utilizado pela primeira vez hoje, né, nesse primeiro momento ali na varredura ali, por uma questão também de aproximação, a gente não encontrou, infelizmente, nenhum ponto de calor. Mas esse equipamento ali, ele é bastante utilizado, né? Já não somente aqui no Brasil, mas também como no mundo, e ele colabora bastante. Nós temos esse equipamento no batalhão do BP-MOA, e também eu posso passar aqui para o pessoal da criminalística, também tem, né, o equipamento, né? Isso está disponível no local um drone de grande capacidade com câmeras térmicas e multiespectral. Essas câmeras servem só para análise em cima da superfície ou para vítimas soterradas também? A câmera termal principalmente para a superfície. Vamos encerrar agora. Vou abrir espaço para mais uma pergunta em razão do horário, tá? E nós vamos divulgar os boletins diariamente às 10 horas da manhã e às 17 horas, ok? Então esse vai ser o fluxo de informações. Caso tenha algo mais relevante durante o dia, a gente informa vocês. Mas 10 horas da manhã e 17 horas da tarde, tá? Havia sido pensado inicialmente de fazer uma entrevista lá no posto da PRF, mais próximo do local, hoje à tarde, mas nós estamos desaconselhando isso daí em razão do aumento das chuvas e do risco que pode ter de deslocamento até lá, certo? Então isso. Então há o risco das equipes de imprensa que estiverem lá no local depois não conseguirem retornar para Curitiba, certo? Então esse é a preocupação. Então a última pergunta. O que eu queria saber, na verdade, é só um detalhamento melhor do que foi feito de ontem para hoje, mais detalhado, e hoje cedo. O senhor comentou ali que está com perigo, que está complicado, mas o que exatamente foi feito hoje? Detalhando assim, os bombeiros foram para lá, eles fizeram exatamente isso, só para a gente entender melhor. Então, o Corpo de Bombeiros permanece no local desde do início, né, dos atendimentos, e hoje, especificamente hoje pelo período da manhã, avaliação dos geólogos, né, juntamente com os engenheiros, movimentação, né, de terra para poder liberar aqueles 3 veículos ali que foram retirados de uma área que existia de menor risco, né, a retirada do corpo da carreta e também a retirada dessa carreta do local. Então, até agora, foi isso que foi implementado no dia de hoje, né? Continua lá, de forma diária, a questão da avaliação desses riscos aí pelos geólogos. Ela foi estabelecida ali um guincho, né? Teria a possibilidade, porque esses carros que a gente está falando, aqueles carros ainda que não estão... O nosso maior problema que vai ser a retirada dos veículos que estão para baixo, né? Para baixo. Então, esse sim é o maior risco, né? Que foi aquela pergunta ali se não daria para içar e tudo mais, né? Então, esses estão os mais fáceis por enquanto aí.
que não. Deixa eu ver com o Ivete. Ok. Deixa eu passar aqui, por favor. Tenta posicionar lá, Larissa, por favor. Sim. Piotr.